Olá pessoal, nesse vídeo, dentro do contexto dos conjuntos numéricos, nós vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números reais e intervalos dentro desse conjunto. O conjunto dos números reais, representado por uma letra R, é obtido a partir da união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. E uma representação geométrica extremamente útil que a gente faz para esse conjunto é identificá-lo como se fosse uma reta. Na verdade, um pouquinho mais do que uma reta, a gente fala que é um eixo, porque em cima de uma reta você embute uma origem, que vai ser identificada como a imagem do número zero, e estabelece também uma orientação dada por essa setinha, que indica o sentido de crescimento dos números, na medida em que, dentre dois números reais, aquele que for o maior deve ter sua representação geométrica mais à direita. E a partir disso, o conjunto dos reais fica naturalmente dividido em duas partes, os reais positivos, que são aqueles que estão à direita do zero, e os reais negativos, que são aqueles que estão à esquerda do zero. Dentro desse conjunto dos números reais, é particularmente importante a gente saber trabalhar com os chamados intervalos da reta, que são subconjuntos dos números reais nesse formato. Vamos olhar para esse primeiro exemplo aqui. A leitura. Conjunto dos números reais, tais que eles são maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 5. Então, geometricamente, a representação para isso. Bom, perceba que aqui eu tenho inclusa a igualdade com 1, ou seja, o número 1 pertence a esse intervalo. Para indicar a presença desse número no nosso conjunto, a gente coloca uma bolinha fechada nessa extremidade. O número 5 também inclusa a igualdade, quer dizer que ele também pertence ao nosso conjunto. Bolinha fechada para ele também. E para indicar que são todos os números reais, maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 5, a gente faz uma pintura em cima desse eixo, mais ou menos nesse formato. E uma notação um pouco mais enxuta para descrever esse intervalo é chamada notação para intervalos da reta, feita com parênteses e colchetes. Como que funciona? Eu vou marcar a extremidade 1 e a extremidade 5, para indicar que vai dessa extremidade até essa, e particularmente em relação às extremidades, a pergunta é se cada uma delas pertence ou não ao nosso intervalo. A presença da extremidade você indica colocando colchetes, com a boca do colchete voltada para o número. Assim é com 1, também acontece com 5. Está aí, intervalo fechado de extremos 1 e 5. Agora, quando a gente olha para esse segundo exemplo aqui, perceba que a diferença básica em relação ao de cima é apenas a ausência das duas extremidades. O meio do caminho continua intacto. Então, para indicar a ausência da extremidade, ao invés de colocar uma bolinha fechada, a gente coloca agora uma bolinha aberta. Extremidade 5 também não entra, bolinha aberta para ela também. Ficamos apenas com a galera para frente do 1 e para trás do 5. Nesse caso, a notação em termos de intervalo. Para indicar a ausência das extremidades, agora eu volto as bocas dos colchetes para o lado externo. Uma outra notação para esse mesmo intervalo é a seguinte: se ao invés de colocar os colchetes com as bocas voltadas para fora, para indicar a ausência dessas extremidades, a gente também pode usar parênteses. No caso, como nenhuma das extremidades está inclusa, parênteses no 1, parênteses no 5 também. Um outro tipo de intervalo que também é importante a gente saber descrever são os chamados intervalos ilimitados, onde pelo menos alguma das extremidades se estendeu indefinidamente. Vamos olhar para esse exemplo aqui. Conjunto dos números reais, maiores ou iguais a 5. Então, como começa, não tem muita dúvida. A gente vai incluir a extremidade 5 e é todo mundo daqui para frente. Então, geometricamente, está lá. Esse outro intervalo aqui de baixo, conjunto dos números reais, menores do que 1. Então, a ausência da extremidade 1, bolinha aberta. E a galera antes do 1. Então, temos o desenho, tudo certo. Agora, e a representação em termos de notação de intervalo? Começando por esse primeiro aqui, ó. A extremidade 5 está inclusa, então, boca do colchete voltado para o número, mas não há uma segunda extremidade, justamente porque ela se estende indefinidamente para o lado positivo. Então, nesse caso, a gente vai indicar isso colocando um símbolo do infinito. O sinal de mais é uma questão de ênfase para enfatizar que as coisas se estenderam indefinidamente para o lado positivo. E a pergunta é, eu vou colocar na extremidade infinita inclusa, ou seja, a boca do colchete voltada para dentro, ou para fora? Extremidade infinita sempre
não inclusa. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque infinito não é número, então ele não poderia fazer parte do conjunto dos números reais. E segundo, como é que você conseguiria atingir, ou seja, como é que eu iria incluir uma extremidade que, por definição, não tem fim. Então, extremidade infinita sempre aberta. Para esse outro exemplo aqui, ó, perceba que eu sei agora como termina. Termina no 1, o 1 em si não entra. E aqui o intervalo se estendeu indefinidamente para o sentido negativo do eixo. Então, nesse caso, eu vou colocar o símbolo do menos infinito, também extremidade aberta. Se a gente quiser indicar as extremidades abertas com o parênteses no lugar do colchetes, a gente pode também. Então, nesse primeiro exemplo eu teria do 5 para frente. E aqui nesse outro exemplo, o menos infinito até 1 com parênteses. Tudo bem, pessoal? Aquele abraço, até o próximo vídeo.